preocupado com os quilinhos a mais, às vezes são muitos quilinhos a mais, mas também tem gente obcecada por só comer pela alimentação correta, pela alimentação ideal, pela alimentação não calórica, não pode isso, não pode aquilo. Gente que fica... Eu conheço pessoas assim, que sabem quantas calorias... Sabe caloria de tudo. De uma azeitona, o cara só pode fazer um questionário, o cara sabe caloria de tudo. Olha, azeitona tem tanta margarida, tem tanta gente obcecada por essa coisa das calorias, mas isso também é ruim. Quem vai falar disso com a gente, é claro, não poderia ser outra pessoa, nossa querida doutora Vera Ângelo, nossa parceira aqui de toda semana. E nós vamos falar então dessa... Não tem nada a ver com gripe, com resfriado, isso é outra coisa. Vamos falar disso outro dia. É a tal da vou até pegar aqui para ortorexia, é isso mesmo? Hoje é um tema totalmente diferente, né, Boris? Obrigado por ter vindo. Bem, eu acho que o tema para aula, assim, para apresentação seria assim: quando ser saudável é um problema. Vira doença. Vira doença, né? Então eu separei 2 temas para a gente conversar hoje. Um sobre ortorexia, que é a mania de alimentação saudável. Chega a tal extremo que a pessoa não sai de casa, porque ela não come nada preparado por outra pessoa. Esse é o grau máximo de ortorexia. Então ela quer saber quantas calorias, se tem gordura, se tem fritura, se está contaminado. Ela tem medo do alimento dela ser contaminado. Tudo tem que ser orgânico, entendeu? Então esse é o grau máximo de ortorexia. E a gente está vendo muitos pacientes. É uma doença muito frequente. Acredita-se que está aumentando muito, inclusive a psiquiatria quer colocar isso como uma doença mesmo. Ainda não conseguiu colocar no código, que a gente tem um código internacional de doença. Tem tudo para ser um problema psiquiátrico, né? Tem cara de problema psiquiátrico. E ele cursa também, às vezes o paciente tem uma vigorexia. A gente não falou nisso, mas é interessante. É aquelas pessoas que têm mania do corpo perfeito. Né? Você vê o paciente, às vezes ele malha na academia. O paciente não, a pessoa, né? Malha, olha que ele olha no espelho e se vê magro. O marombeiro clássico, né? E você olha para ele e fala, nossa, mas você tá musculoso, você tá, né, muito bem e tal. E ele quer o quê? Malhar mais. Às vezes ele passa a usar hormônios, substâncias ilícitas para conseguir aquilo que ele quer. Quer ter aquele corpo perfeito. Obcecado pela forma física. Isso é uma doença também, que deve entrar como um distúrbio psiquiátrico. Você imaginou você que quer malhar o dia inteiro, comer só o natural, você se torna às vezes uma pessoa um pouquinho chata, né? Porque, não é? Chato. E socialmente desajustada. Porque você não pode ir numa festa, você não pode comer nada que tem gordura, nada que tem fritura, nada que tem lactose, agora nada que tem a JBS, né? Você quer ver coisa mais chata que gordo que emagrece? Entendeu? Eu tenho um amigo assim, eu não vou falar que o nome dele é Alaor, não, porque fica chato. Mas gordo que emagrece, viu, Alaor? Gordo que emagrece é a coisa mais chata do mundo. Que o cara o tempo todo quer ficar te dando lição de moral e quer ficar o tempo todo te doutrinando. Fazendo pequenas palestras sobre alimentação. O que pode, o que não pode, o que você deve comer de manhã, de tarde, de noite, o que tem caloria, o que não tem, o que tem fibra, o que não tem. E a pessoa fica obcecada por aquilo. Acontece também muito, sabe com o quê? Com ex-fumante. O ex-fumante é um bicho chato. Olha que eu nem sou fumante, mas assim, de vez em quando a gente convive com um ou com o outro. E esse ex-fumante, para um fumante, ele é um saco. Ele é insuportável. Não sei, semana passada circulou uma notícia, não sei se é verdade ou não, mas as pessoas ficaram muito assustadas de uma criança que morreu, um bebê com baixíssimo peso, a criança devia ter uns 6 meses, porque a mãe não dava nada que tinha lactose, nada que tinha frutose. A criança morreu de desnutrição, né? Então, a gente tem passado por isso. As pessoas, elas querem chegar ao extremo, tudo ao extremo, como você disse, né? Sim. Então, ele vai comer assim, ele não pode, ele vai restringindo a alimentação dele, né, a coisas supernaturais. Então, como é que você vai viver em relação a isso? Eu acho que realmente a gente deve buscar uma boa nutrição por causa de uma questão de saúde, mas não pode deixar isso virar para um lado psiquiátrico, né? Passou a ser obsessão. E você não pode também, que eu acho interessante, você culpar o outro. Eu dei uma aula em Tiradentes, foi um congresso que eu dei sábado e foi muito interessante, porque minha aula foi sobre intolerância à lactose e glúten. Quando eu acordei no café da manhã, os meus colegas chegaram no hotel, eu falava assim,
Fera, tem um bolo está escrito assim, sem lactose e sem glúten. E eu tava com um pão assim, eu comecei a me sentir deprimida, entendeu? Como que eu, falando sobre lactose e glúten, tava comendo um pão com manteiga, né? Então, assim, eu acho que as pessoas, elas têm... Tudo em excesso não é bom. Tá? Ah, sim. Né? É o velho ditado que água demais mata a planta, né? Isso. Agora, essa da vigorexia. Da vigorexia, do marombeiro, isso é mais comum do que... Olha, tem uma foto ali interessante. É mais comum do que a gente imagina, né? Não estou nem falando para os casos extremos de pessoas que apelam para anabolizantes, com todos os malefícios que esses anabolizantes têm. Estou nem falando disso. Eu estou falando daquela pessoa que realmente quer malhar de segunda a sexta, não se permite um dia de descanso da academia. O que acontece com essa... De segunda a segunda. O que acontece é que o músculo que a gente tem, que é o músculo que faz a ginástica, ele é um músculo que entra em exaustão. Tem uma coisa muito interessante que você não sabe. Qual que é o único músculo que não entra em exaustão no organismo? Não sei. A língua. Por isso que a mulher não para de falar, entendeu? Eu acho que eu tenho esse problema, que eu falo demais. Então, assim, o músculo, ele precisa descansar. E as pessoas querem, às vezes, fazer 2, 3 vezes por dia exercício. Ele vai na academia antes do serviço, ele trabalha, ele volta na academia, chega em casa, ele dá mais uma malhadinha, ele dá uma corrida, né? O músculo não tem o tempo de recuperar. Sim. Então, você começa a ter lesão de ligamento, lesão muscular, estresse. E o que é pior, o quadro mais grave, o paciente começa a ficar deprimido. Porque sempre tem alguém mais malhado que ele, você concorda? Ah, claro, claro. Ele vai na academia, vê aquele, né, musculoso e tal. Eu faço academia, eu fico até deprimida. Eu tava fazendo um exercício, assim, de levantar, e olhei pro lado, cara, você tava usando aparelho? Eu falei assim, não, eu tava imaginando como alguém consegue carregar tanto peso, e eu mal conseguia levantar o próprio aparelho sem peso nenhum, né? Então, se você sabe os seus limites, se você faz porque você gosta, que você quer manter seus limites, é saudável. Mas se você começa a achar que você precisa ser um super-homem... até porque tem limites que você... Nós somos diferentes, temos limitações diferentes, idades diferentes, né? Eu não vou atingir o nível, jamais, de um garotão de 20 e pouco, de 22, 23 anos, que está ali, mas claro que o efeito nele vai ser outro. Esse é um problema. Por exemplo, uma pessoa de 15, 18 anos, quando ele começa a malhar, rapidamente ele ganha músculo. Aquilo bomba você passou de 40, 50 anos, você não perde peso, você malha, aumentou 1% de musculatura, né? Então, a gente tem que aprender os nossos limites, né? Porque senão, cada vez você vai mais inventar doenças. Era uma doença que você não dava nem para imaginar 10 anos atrás. Você imaginou você fazer uma entrevista sobre vigorexia? Não conhecia, inclusive, o termo. Isso, você falava sobre bulimia, que é vomitar demais, você falava sobre anorexia, a questão das modelos, são muito magras e tal. Agora, quer dizer, você virou para um lado do excesso de ser perfeito. E o que tem a ver, mas foi bom você tocar em anorexia e bulimia, o que tem a ver a ortorexia? Tem alguma ligação com alguma... Bom, semelhança tem, né? Mas alguma ligação com a bulimia? Quando você estuda, acaba que você... Eu fiz uma revisão com meus alunos sobre esse tema, você acaba estudando elas todas, são distúrbios alimentares. Sim. Né? A anorexia, o paciente não consegue comer. Né? A bulimia, além dele não conseguir, ele vomita. Às vezes ele come muito, enfia o dedo na garganta ou usa laxante. É muito comum usar laxante, mulher, para conseguir emagrecer, né? Então, assim, e agora a anorexia, ele não preocupa com o que ele come. O bulímico, ele pode comer qualquer coisa. Só que aí ele tem um remorso porque ele comeu. Aí ele vai lá e vomita. O anorético, ele é capaz de morrer se ele tiver comer uma coxinha. Entendeu? Ele vai comer só legume, verdura, e de preferência tudo muito natural, muito cozido. Tem um grupo, inclusive, que eles usam só alimentos vivos. Você já ouviu falar nisso? Vivos não. Eu conheço grupo que não come nada. Tem o que não come nada que nasce debaixo da terra. Mas esse grupo está crescendo muito. Então eles pegam, por exemplo, feijão e eles brotam o feijão, o soja, eles comem aquelas leguminosas, broto de bambu, broto disso, e eles só comem, eles criam a própria comida dele, claramente que não come nada que tem carne, nada que tem leite, e isso também vira uma obsessão, né? E interessante que são pacientes que acabam tendo uma qualidade de vida muito ruim. Tanto os vigoréticos como os ortoréticos, eles acabam adoecendo. Eu me lembrei aqui, parece que o grupo que não come nada que nasce debaixo da terra, né? Nenhum tubérculo, né? É o mesmo que não come nada cozido, nada que vai ao fogo. Sim, né? Tem um grupo que chama dieta paleolítica.
Então, a gente até conversou sobre isso. Tem uma radical deles que só comem coisas que não foram cozidas e como se estivesse na época das cavernas. Então, ligeiramente esquentada. Você vai para academia segunda-feira? Não, eu tô gripado. Eu fico na contramão desse pessoal aí. Vou suspender a alimentação no final de semana. Eu torço para ter uma gripe, gente. Sério mesmo, para ser um motivo para eu não ir para hidroginástica, né? Aí eu fico pensando, vou no caminho, não, eu acho que eu tô gripado. Aí eu não, tô gripado. Não vai fazer bem entrar na piscina, sair no frio, eu tô gripado, então eu não vou. Ou às vezes dá uma coceirinha aqui, deve ser uma micose, como que eu vou entrar na piscina? Eu torço para ter um motivo para não ir, o que também não é nenhuma vantagem, né? Doutora Vera, muito obrigado mais uma vez, esclarecimentos super interessantes. Hoje eu aprendi sobre ortorexia e vigorexia. Né? Semana que vem a gente pode falar, que você chamou atenção, sobre esse uso excessivo do celular, da mídia, que pode ser uma doença também. Que tal sobre isso? Podemos falar. Né? Internet, meu Deus. Aí eu tô viciado. A doença do século, né? É a doença do século. Olha, eu tenho um amigo que diz que com a internet em casa, o que queima de feijão de arroz, o índice de feijão queimado no mundo aumentou, mas muito depois da internet. Semana que vem vamos falar sobre isso. Vamos falar então, tá combinadíssimo. Ô, gente, um minutinho, nós vamos...